Fala pessoal, vamos começar mais um podcast aqui. Esse é o número 31. É o 31, né, Fer? É o 31. E hoje a gente tá aqui com a Marisa. Eu não tava colando o nome dela, era mais pra falar que tá aqui o Instagram dela. Daqui a pouco vai aparecer de novo pra vocês. E a gente vai ter uma conversa super divertida e super interessante sobre um tema que a gente não falou aqui ainda. Então eu sou o Alexandre, eu sou o host, vou conduzir essa conversa. E aqui na minha frente tá a Marisa. Então eu já quero conhecer a Marisa, quem que é a Marisa de verdade. Ixi, tem coisa pra falar. Ixi, corta tudo. Vai ser longo. Então, prazer, meu nome é Marisa. Bom, já comecei, né? Não, manda bala. Eu sou design de interiores, né? Eu sou estudante de arquitetura. Eu amo estudar, eu tô sempre terminando. Eu sou assim, a louca dos cursos. Eu e a Fernanda, as loucas dos cursos. Eu termino um curso, começo outro e vou emendando. Então, assim. Mas você termina? Termino. Tem uns assim isso é importante. Demora um pouquinho. Eu sou louco do curso que eu nunca abri. Ixi! Então, tá tudo salvo lá. Nossa, que curso bom. Às vezes eu atraso, assim, mas termino. Uhum. Eu gosto de conhecer, eu gosto de aplicar coisas diferentes na área, assim, né? Uhum. E eu gosto do mundo tecnológico, né? Então, pra mim, assim, acho que a primeira formação ali foi mais induzido ao projeto 3D, né? Isso que me encantava, assim, mais, né? Uhum. Mas, assim, eu comecei a pensar em arquitetura e design lá... Acho que eu tinha uns 10 anos, não sei. Meu pai é corretor de imóveis, né? Agora já tá aposentado. Mas ele ia fazer a venda dos móveis, e um móvel na planta, né? Ou tava começando a obra, e eu ia pros plantões com ele. Eu achava, assim, maravilhoso ficar lá vendo, né? Como era a distribuição dos ambientes. E aquilo me encantava. Aí eu pegava aquelas folhinhas que vinha nos jornais, né? Das plantas, assim. Ficava olhando aquilo, maravilhada, né? E foi aí que começou o gosto, assim, pela arquitetura. E meu irmão, ele é engenheiro mecânico também, começou com edificações no colégio estadual, né? Técnico, tipo Técnico, aquele... né? Que era, assim, era um dos melhores, né? Que tinha. E eu ficava vendo aqueles desenhos à mão, né? E aquilo, assim, ficava maravilhada, né? E só que pra fazer arquitetura, naquela época eu não tinha dinheiro pra fazer arquitetura, né? Então ficou só no sonho. E acho que não existia ainda design de interiores, não sei, acho que tava começando ainda, mas era assim um ramo totalmente... Eu acho que é super recente isso, né? O pessoal tem comentado que tinha uma escola, que agora eu já não lembro o nome, mas é que era mais Era famosa. mais Bambam, que foi onde eu me formei, que fechou, né? E daí depois... Fechou. Aí depois começaram, aí difundiu, né? Isso, aí começou os cursos aleatórios aí, mas assim... Aí eu fui pra fazer design interiores, mas aí eu já tinha passado um tempinho, até comecei meio tarde, né? E nessa escola, quando eu entrei pra fazer inscrição, eu fiquei maravilhada, assim, com aqueles projetos que tinha, né, nas paredes, assim, desenhado à mão, que era, né, a única coisa que tinha, né? E aquilo me encantou, assim, bastante, né? Eu falava, meu Deus, ainda lembro que eu falei pra secretária que me atendeu, será que eu vou terminar fazendo esses desenhos, né? Falando assim, é TCC do semestre passado. Sim, todo mundo sai desenhando assim. Daí eu falava, meu Deus do céu. Só na expectativa. Então, assim, foi muito legal. Porque daí eu comecei a fazer o design interiores, o técnico, que já nessa escola, assim, era a melhor. Então, a gente pegava firme, assim, tinha arquitetos que sentavam do lado pra ver você desenhar à mão, você tinha que entender de tudo, né? Tanto a parte técnica ali do arquitetônico, para você ter uma base, né? Mas a parte de interiores, que era o curso que era voltado, né? Mas a gente aprendia de tudo. E assim, eu sempre gostava muito de pesquisar por que eu tava fazendo aquilo. E assim, eu tive ótimos professores, assim, foram dessa escola, professores assim que são arquitetos famosos, assim. E eu aprendi muito, assim, muito. Que legal. Muito mesmo. E eles, assim, não tinham preguiça de ensinar, né? Porque às vezes tem alguns professores que têm preguiça de ensinar, né? Que parece que você é concorrente deles, né? E eles não. Então, assim, eu aprendi demais. Eu acho legal isso. Eu até comentei em outros podcasts com o pessoal que eu acho interessante essa harmonia que tem entre os profissionais. Sim. Porque eu acho que são poucos que vêm como concorrentes mesmo, né? Tipo, concorrência assim de...
vou nem falar com a pessoa, porque senão vai tomar meu projeto e tal. Mas é muito mais unido, né? Nesse ponto. Sim. Aí, em relação a, tipo, professor e estudante, normalmente os professores atuam fora também, né? Sim. Fazem projetos e tal. Então, nesse ponto, é super interessante eles quererem ensinar. Sem pensar em concorrência nem nada, porque senão complica, né? Assim, a maioria foi assim. A maioria, sim, levava nas lojas, lojas famosas, assim, que eles faziam os projetos, levavam pra gente conhecer. Então, assim, muito bacana que você começa a entrar num outro mundo, né? E eu lembro que nessa época tava iniciando, assim, o projeto 3D, né? AutoCAD, acho que já tava um pouquinho no início, assim. Mas a gente não tinha, assim, nem noção, né? Então, começou com AutoCAD. Depois, eu lembro até um dia que uma professora falou assim, olha, a partir de semana que vem, vocês vão entregar o projeto 3D aí no software, que era o SketchUp, né? No SketchUp. E daí ficou todo mundo, assim, apavorado, né? Porque ninguém mexia, né? A gente nem tinha, acho que notebook, assim. Mouse de bolinha. A gente só tinha aqueles computador grandão, assim, que tinha 2 alunos por computador. Então, a gente se descabelou, né? Mas ao mesmo tempo, eu aposto que você deve ter ficado muito ansiosa, assim, com vontade de... Sim, em uma semana eu aprendi a mexer no programa. Sentei na frente do computador, aprendi e ainda ensinei os colegas, assim, como que mexia, né? Quase monitora. Foi mais ou menos isso. Então, assim, foi, assim, um aprendizado, assim, porque realmente eu me dediquei e foi a partir dali que eu peguei o gosto por... Mas já era SketchUp. Já era SketchUp. Já era o que a gente tem hoje, vamos dizer assim. Tinha, assim, muito do AutoCAD que a gente mexia, mas, assim, ninguém... Não é que não gostava, mas é que o 2D é diferente de você ver ali o projeto no 3D, né? Porque você já tem uma noção de como que vai ficar, né? O 2D AutoCAD era mais, assim... pra você saber o detalhamento, né? Mais específico. Eu que não entendo nada. O 2D vira o SketchUp e você começa do zero um SketchUp e depois extrai geralmente eu começo no AutoCAD, o 2D, e daí dele eu jogo pro SketchUp pra levantar as paredes, né? Mas joga literalmente o arquivo. Ele já vai com as medidas, tudo certinho. Tudo certinho. Tá. Eu gosto de desenhar no AutoCAD porque a impressão que eu tenho é que a precisão dele é melhor, né? É mais fácil de enxergar, né? Porque ali você vê putz, essa parede que tá meio estranha. Vai lá, cota... ali você tem noção da dimensão, assim, né? Se é isso mesmo, vai ficar, né? Mobiliário tá certo aqui, ali. Então, aí depois eu puxo pro SketchUp, né? Aí sim a gente diz que ganha vida, né? O projeto, né? Porque daí você levanta paredes, né? É ali que a mágica acontece pro cliente, né? Porque pro cliente, o 2D, assim, ele vai olhar... Meu filho faz um desse, eu acho. Tipo, dá pra você fazer um desenho. É mais ou menos assim. Aí no Sketch no SketchUp muda, não, né? aí já muda. Porque aí você vai aplicar texturas, né? Você vai aplicar os objetos ali dentro. Aí realmente o cliente tem noção de como vai ser o ambiente dele. Então e o Sketch, outro mundo. O Sketch, por ser esse negócio super diferente e tal, porque literalmente é outro mundo, né? Quando você sai do 2D pro 3D, é uma inovação. Acho que quase tudo passou dessa inovação de 2D para 3D. É uma revolução, né? O Sketch, você vai ele é por, tipo, bibliotecas, coisas assim? Se eu quiser um móvel super específico que tá na feira de Milão esse ano. Hoje em dia a gente já tem essa facilidade de várias lojas, assim, elas mesmas já disponibilizam a biblioteca, o 3D, que a gente chama, né? Mas quando eu comecei, a gente tinha que... Isso que eu ia perguntar. Tinha que desenhar. Quando você começou, era tudo meio do zero. Você desenhava linha por linha. Você mesma desenhar, assim, item por item. Era muito superficial o que tinha na biblioteca. Então, por exemplo, você colocava uma mesa lá, mas não era exatamente aquela mesa que o cliente ia utilizar. Era para dar uma noção, né? Mas aí quando você chegava para mostrar pro cliente, o cliente queria exatamente aquela lá. E daí? O que você faz, né? Aí você vai ter que ficar modelando o negócio. Aí você tinha que virar a cidade atrás de alguém que fizesse ou tivesse aquele mobiliário daquele jeito. Então, às vezes, assim, era meio que uma enganação, assim. Era só meio que figurativo, né? As paredes iam ficar iguais, as cores também, mas aí mobiliário... Mas o mobiliário, puxa vida, mas não tem um mobiliário exatamente aquele ali, né? Então, o cliente se encantou pelo que você mostrou no 3D, né?
Agora não, as empresas se despertaram, né? E a maioria, sim, vou dizer que elas fazem já na biblioteca dos seus mobiliários, ou até de revestimentos hoje, já tem, né? Tem que ter, né? Revestimento hoje tem que ter, infinito. porque senão como é que você vai mostrar pro cliente que a parede dele vai ficar exatamente daquele jeito, né? Senão vira um 2D, né? Você fala assim, não, imagina essa parede, imagina você passando a mão nesse revestimento, não dá, né? Então assim, isso mudou muito e melhorou muito. Então eu digo assim, que o SketchUp de hoje, os softwares que tem hoje são bem diferentes de quando eu iniciei. Hoje se faz qualquer coisa, né? Qualquer móvel, coisa vai ter lá. Ali, né? E é por ali que você encanta o cliente, né? Dificilmente você vai vender um projeto que você desenha à mão, sabe? Eu acho que parece que não passa, assim, uma segurança pro cliente. Tem gente que gosta ainda de desenhar. Eu digo que é assim mais hobby, talvez, né? Eu digo assim, na hora da criação, você, lógico, faz os teus rabiscos ali, né? Você desenha, vamos tentar aqui, será que ficou legal isso, né? Mas não que você vá apresentar aquilo pro cliente, né? A gente chama isso de croquis, né? A gente rabiscar ali. Eu acho chique. Acho muito chique. Porque daí você já pega a caneta de um jeito mais bonitinho. Já. Isso é legal quando você tá falando com alguém de uma maneira informal, daí a pessoa te pergunta alguma coisa, você vai ali, né? Faz um croquisinho. É isso que você tá pensando, né? Que é interessante quem desenha, porque você faz o croquis e aquilo, quando se torna realidade, muito próximo daquilo. Você imaginar que aquele rabisco, né, que aquela porta não estava ali, você riscou e fez do outro lado, virou aquele projeto. Então, acho que isso que é o interessante do desenhar à mão e passando, né? Mas a gente tá refém de ir avançando com as tecnologias, né? E hoje, assim, tem muitas coisas além, né? Que você não dá conta de acompanhar exatamente tudo, né? Porque tem animações, assim, que parece como se estivesse andando dentro do ambiente. Então, assim, vai longe isso, né? Vai longe. E depois do sketch, que vem o 3D, daí tem o render. Aí tem o render, que deixa como se fosse uma fotografia aquilo que você fez no 3D, né? Então tem essa outra parte também, que é mais no final. Que daí é um avanço também, ou... É um complemento. É um complemento. É um complemento. Tem cliente que entende bem o que você fez no 3D, já basta, né? Mas tem clientes que você tem que encantar, né? Então você tem que mostrar algo a mais. O render é fantástico, né? Quem olha o render fala, que porque projeto. Porque aquilo é como se fosse uma foto. Parece que ele tá vendo uma foto já da casa dele que não tá pronta ainda. Então aquilo é fantástico, assim. E pra você ter noção também dos materiais que você pensou, que você indicou. Poxa, será que vai ficar legal? Não, ali no render realmente você mostra como vai ficar, né? Então o cliente se sente dentro de casa, né? Literal, né? A foto da casa, de falta ele sentado ali só. Eles ficam assim encantados com aquilo, porque, nossa, como é que você tem uma foto do que não tá pronto ainda, né? Depois do render, tem alguma coisa que já tá surgindo? Sei lá, realidade virtual? Eu acho que daqui a pouco vai ter o quê? O metaverso, né? Que vai ter como se você entra na casa mesmo. Sentando ali na cadeira, ali no teu sofá, né? Vai ser mais ou menos, né, por aí. Então, eu espero que em breve. Porque é uma inovação muito... É absurdo, né? Da gente pensar que você sai do... Não sei quanto tempo atrás, mas que o pessoal fazia projetos no papel, aprovava, né? Em prefeitura e tudo, fechava clientes. É assim que vai ficar. Não, nossa, tá maravilhoso. Tipo, um desenho no papel. Aí depois passa pro 2D. Depois passa pro 3D, render. Daqui a pouco... assim, é fora, né, Eu lembro que, assim, quando a gente errava uma coisinha no desenho à mão, nossa, você tinha que voltar e fazer tudo de novo, porque, né, uma coisinha assim que você mexe, nossa, tinha que redesenhar tudo de novo. Era o maior trabalho, era assim, sei lá, dava uma semana de retrabalho, né? Hoje em dia não, você mexe uma coisinha lá, pronto, automaticamente ele muda o restante. Então, assim, é uma coisa assim que é fora do normal, né? Do que a gente pensava. Nossa, a gente ficava rezando pro cliente não mudar nada. Você pode testar outro sofá, o tamanho cheio. Ai, meu Deus, ficava assim, não muda. Tá lindo assim. Porque a gente sabia que ia dar trabalho, Lá né? que quando surgiu o conceito de revisão, eu acho, né? Porque hoje em dia uma revisão no CAD, sei lá, rapidinho você faz, dependendo, né? Dependendo. No papel, Deus o AutoCAD ainda dá trabalho mais do que o SketchUp, né? Porque o SketchUp você muda uma coisinha aqui, vai mudando em todas as outras, né? Mas assim, é surreal a mudança que isso dá, né? E você falou que você é estudante de arquitetura. Sim. Você tá fazendo arquitetura agora. Quis complementar o pacote? Na verdade, assim, eu já tinha o sonho de ter começado pela arquitetura. E daí fui ao inverso. Comecei pelo design de interiores, né?
E eu cheguei a fazer antes 2 anos de arquitetura, acabei desistindo porque eu tava doente, né? Eu falei, não, mas eu vou voltar ainda e vou terminar. Aí voltei, tô na metade, né? Praticamente metade, não, tô no 2º ano. Já dá pra derrubar meia parede já. Mas já é. Tá e também, assim, eu sempre fui muito Caxias nessa coisa de fazer o projeto certinho. Então, assim, eu nunca fiz nada que eu não pudesse realizar o que o meu certificado não deixasse. Porque para algumas coisas você tem que ter um arquiteto, um engenheiro te acompanhando. Então, eu sempre tive muitas parcerias, assim, com outros profissionais para fazer esse outro lado. Então, eu sempre fiz só o projeto de interiores, realmente. Eu nunca acompanhei obras, assim, grandes. Então, era mais voltado, assim, para decoração, né? Mas eu sempre tive, assim, grandes fornecedores e grandes parceiros, assim, que podiam fazer essa outra parte, né? Bacana. E daí, por isso que eu fui procurar arquitetura, porque eu senti falta de eu mesma assinar para um projeto ou resolver algumas questões que às vezes eu tinha que pedir para alguém. É mais rápido, né? Mais porque prático. Daí, às vezes, poxa vida, a pessoa tá cheia de projeto, não tinha tempo, e eu tinha que ficar esperando, e daí atrasava tudo. Então, por isso que eu fui atrás. E também porque eu sou muito curiosa. Eu queria saber o porquê que não podia fazer aquilo, ou porquê que pode fazer. Então, assim, eu sou muito curiosa. E eu gosto de aprender. Então, pra mim, né, todo mundo, nossa, vai fazer arquitetura agora, são 5 anos, a arquitetura você vai ficar louca. Não, faz parte, né? Vai de pouco em pouco, seja, mas... assim, isso que eu falava, os 5 anos iam passar do mesmo jeito. Então, eu passei estudando, melhor passar né? com conhecimento. E conhecimento, né? E terminar lá no final. E você deu aula também, né? Sim, eu dei aula, tanto quando, no curso que eu fiz, né? As outras turmas, assim... eu fui tutora de turma, então tanto de perspectiva, que eram os desenhos à mão, quanto de AutoCAD, de SketchUp. Então, como eu gostava e tinha facilidade para ensinar, os professores falavam que eu tinha paciência, né? para ensinar. Pior que ele tem muita paciência, né? Porque às vezes eles não davam conta, né? De tantos alunos pedindo assessoria, então eles me contrataram para ser tutora de turma. Então, acho que por uns 3 anos aí eu fui tutora de várias turmas. E eu achei muito bacana porque eu aprendia também. E relembrava coisas assim que eu não usava com tanta frequência. Então, pra mim foi muito bom. E depois disso veio os alunos particulares. Ah, particulares também. Veio os alunos particulares. Legal. Aí profissionais que estavam na área, assim, há um bom tempo, mas não tinham facilidade pra fazer. Eu nunca tinha mexido no programa. Começaram a mexer, começaram a fazer os projetos no 3D. Então, isso foi muito legal. Você vê, assim, a evolução. Nossa, aquele fulano que é famoso e agora tá desenhando. Você vê os projetos. Joga o nome aí pra gente. Tem bastante. Não, tô brincando. Tem bastante. Depois ela vai contar aqui, eu não vou falar pra ninguém. Mas... Tem bastante. Mas era bacana, assim, você vê, assim, a pessoa... porque muda da água pro vinho, né? Você apresentar só nos desenhos à mão e de repente você começa a apresentar seus projetos 3D e de uma maneira mais rápida, né? Sim. Então isso foi muito legal. É que muda muito, eu imagine, pra pessoa pro arquiteto. Às vezes não tem uma facilidade com 3D, muda totalmente o que ele vai poder mostrar pro cliente, a forma de apresentar, né? Até pra ele conseguir checar as coisas. Sim. É uma e às vezes, mudança assim, o profissional muito é assim, tem uma criatividade assim gigante, mas não tinha facilidade, né? Eles falavam com a tecnologia. E tive assim alunos mais velhos do que eu, que me chamavam de prof. Mas é muito legal. É que ensinar é muito. Eu acho muito legal ensinar. Eu sou engenheiro, eu já dei aula, mas assim, minha paciência é muito pequena, então eu não... Pra ensinar, né? Mas eu consegui ir caminhando. Minha esposa é engenheira, também ela é professora, e ela também tem, olha, uma paciência. Acho que se vier o mesmo aluno perguntar 60 vezes a mesma coisa, ela vai explicar ali e tal. Não, tranquilo, pode ficar. Eu já não vai. E você vai acabando adquirindo essa paciência e tal, porque nem todo aluno entende da mesma forma, né? Sim. Por mais que seja um aluno de 25 anos, acabou de se formar, um de 60, às vezes é muito mais fácil explicar pro de 60 de um jeito diferente do que pro de 25, que é super acelerado, talvez, né? Você vê, assim, várias personalidades, assim, vários públicos, né? Porque tem gente que entende do que ela tá fazendo, porque você tem que ter uma noção, né, daquilo. Mas também vê gente que não tem nada a ver com tecnologia. Aí se bate bastante, né? Porque se você não tiver um mínimo, assim, de noção
de mexer no computador ali, não vai. É bem difícil, né? É bem mais difícil, É que tem o jeito fácil, né? Tem o jeito que deve ter no manual, que é tipo, mexa o mouse pra lá. Só que quem começa a mexer bastante já aprende atalhos, né? De teclado, talvez. E uma maneira legal, assim, que eu ensinava era o profissional já trazer o projeto que ela estava mexendo. Então a gente começava a mexer no projeto dela. Não ficava ensinando, aqui... Nossa, mas isso deve ser esse ícone fantástico. Serve pra não sei o quê. Esse ícone... Não, vamos lá, vamos já começar já mexendo no teu projeto. Precisa fazer essa curva aqui, como é que faz? Sabe, puxa, olha aqui, tem que fazer essa varanda, essa sala. Então a gente já começava mexendo ali. Não tinha assim, o beabá assim, vamos lá, porque fica muito cansativo. Aí a pessoa, geralmente quem já tá na área, ela não tem muito tempo de ficar parando, né? Então vamos lá, vamos otimizar o tempo aqui, já vamos fazer direto no teu projeto. Então isso que era legal, que eles gostavam, né? Então eu já aprendi de uma maneira fácil, assim, e aí pegaram gosto e hoje em dia já estão fazendo seus desenhos, né? Mas também tem aquele outro público que aprendia, mas mesmo assim não se dava muito bem e daí acabava contratando, né, terceirizando esse tipo de trabalho. E aí também eu entrava nesse outro meio, porque daí a pessoa não queria mais desenhar, isso realmente não é pra mim, e daí eu acabava desenhando, fazendo essa parte do 3D, que é a minha paixão, assim, desenhar no 3D, né? Mas e como que você faz, por exemplo, pra passar de um 2D para um 3D? Você terceirizar, por exemplo. Se eu tenho um 2D, eu não tenho quase nenhuma informação, né? Tipo, eu só tenho fios ali. Geralmente, assim, vão me passando imagens. Olha, eu quero esse mobiliário desse jeito, com essa cor, né? Então, eu vou juntando essas informações. É complexo, então. É complexo. Porque praticamente você tem que desenvolver toda a criatividade. É um projeto, né? Porque você vai ter cores, revestimentos, a não ser que venha uma ideia bem específica, assim, né? Alguns escolhiam revestimentos, né? Outros não. Tá nas tuas mãos, você vai escolher, vai fazer, e eu vou entregar pro cliente, né? Mas a maioria daí não. Já conversava com o cliente, já me passava. Olha, eu vou te passar aqui o arquivo, são esses revestimentos, é esse tipo de mobiliário, então eu só desenhava. Aí outros eu entrava com a criatividade. Então tinha de tudo, né? É que é bem complexo isso, né? Porque às vezes a pessoa desenha um 2D e ela vai ter uma percepção de como vai ficar o projeto, né? Que também desenhar no 2D é difícil de planejar ali onde vai ficar os mobiliários. Porque né? E depois a gente diz que a gente levanta as paredes no 3D, aí que você tem noção de como realmente vai ficar o espaço. Você fala, puxa, mas vai ficar assim... Não, o sofá que vai ficar no meio do corredor, vai trabalhar passagem. Porque no 2D você não tem muita noção, assim, né? Eu sempre gosto, assim, quando eu tô fazendo projeto, eu fecho os olhos e eu tento me localizar dentro do ambiente. Puxa, mas isso vai estar aqui, vai estar nessa altura. Eu tento me localizar ali pra ver se aquilo realmente funciona, né? Eu digo que eu não sou muito do frufru da decoração. Eu gosto mais da parte funcional, né? Então, pra ver se aquilo funciona ou não, se tá na altura adequada. Mas, assim, daí os pequenos elementos ali que vão depois, isso já é uma área, assim, que eu não gosto muito, né? Eu não curto muito. Aí o 2D, ele é complicado não, mas pode passar uma percepção errada às vezes, porque hoje em dia, por exemplo, uma sala, se tem TVs de 75, de 85 polegadas, daí tem uma mesa no meio, que daí é gigante, um sofá de 10 lugares. Aí você olha e fala, nossa, mas essa sala não é tão grande. Quando você passa pro 3D... Aí você vê que é totalmente diferente, assim, né? E é engraçado, assim, que quando eu comecei a mexer no AutoCAD lá atrás, eu fiz o curso, né? É até uma plataforma famosa que tem. E um dia essa professora dessa plataforma mandou... É o ArchiCAD, não sei o quê, ou não? Não. É o curso Construir. E daí ela mandou um e-mail, assim, quem queria trabalhar com ela pra gravar um curso, né? Eu não pensei duas vezes, respondi o e-mail. Falei, bom, vamos ver o que dá, né? Pensei, acho que ela não vai nem ver, né, o e-mail. Acho que passou uns dias, ela me respondeu se eu queria fazer um teste dentro da plataforma pra ver se ela gostava do jeito que eu ensinava. Eu falei, tá bom, né? Aí gravei lá, ela ensinou como que gravava, né? Deu software pra baixar, pra gravar. Aí gravei lá uma aula e mandei pra ela, né? Daí no dia seguinte ela falou, tá aprovada. Você já Nossa, que legal! Então assim, foi muito legal, porque eu aprendi muito, né? Porque a pessoa com quem eu aprendi, eu acabava ensinando daí pros alunos dela. E então... do que foi essa aula que você gravou? Foi de SketchUp. Foi de SketchUp. Gravei acho que uns 3, 4 cursos, assim, dentro da plataforma voltado para interiores. Cursos inteiros
inteiros Cursos daí. inteiros. Porque onde que você começa no SketchUp? Porque assim, você falou que você, quando vai dar aula, sei lá, vai falar com um profissional, você pega um projeto dele e começa. Como que é o início de tudo isso? Geralmente assim, você tem que ter a planta para você dar início, né? Ou o cliente, ele vai te dar a planta que tá ainda começando a construir, ou que ele vai ainda construir. Então, a partir dessa planta que eu vou fazer o estudo, né? A gente chama de briefing, faz uma entrevista com o cliente, 1001 perguntas, né? Porque você tem que saber os gostos, o que o cliente quer ali, para daí você vai filtrando até chegar no ponto que você tenha várias informações para começar... Para daí fazer o projeto. Para daí fazer um projeto, porque senão vai ficar aquele retrabalho toda vez. Não, mas o cliente não me falou isso, né? Então vou ter que perguntar de novo. Não, então assim, você tenta tirar o máximo de informações do cliente para poder começar... Aí, tendo a planta, aí eu vou fazer no SketchUp o 3D. Você já começa ali no... Geralmente eu faço só a planta no AutoCAD. Só pra jogar pra lá. Só pra jogar pra lá. Aí lá que eu começo a brincadeira, né? Aí assim, porque ali você consegue testar várias coisas, eu acho, né? Não sei se... Sim. Geralmente assim, eu falo com o cliente que ele tem assim, 1, 2 versões do que ele quer. Porque senão tem cliente assim que você faz uma versão, 2, aí ele quer uma terceira. Ele quer que misture a primeira com a segunda. Aí você faz uma terceira, não, mas eu quero que se misture com aquele lá. Nossa, aí acaba a criatividade, aí né? Assim, poxa vida, mas aí não dá, aí são 4 projetos. No começo, quando eu não entendia bem, assim, essa forma de cobrar, eu deixava livre. Só que o cliente, assim, nossa, eu tinha no primeiro ano, assim, que eu me formei, que eu abri o escritório, eu lembro que teve um cliente que mudou 7 vezes um banheiro. Cara, um banheiro? Um banheiro. Caramba. E daí eu lembro que meu marido falava assim, mas meu Deus, você ainda tá trabalhando nesse banheiro? Não, e passou o ano inteiro, assim, naquele banheiro, né? Porque o que tanto muda mudou nesse banheiro? Porque assim, você deixa muito livre, né? E às vezes o cliente não tem noção, ele vai longe. Puxa vida, mas fulano fez na casa dele aquilo, então eu quero testar agora. Mas um amigo falou disso, então agora eu quero testar. E se você deixar muito livre... aquilo não tem fim, né? Só que assim, o teu tempo vai passando e você não tá recebendo mais por aquilo, né? Então assim, praticamente o primeiro ano eu trabalhei de graça, né? Porque... mas acontece, né? Até cair a ficha, puxa vida, mas... o cliente tá, né, tá me sacaneando. Tudo tem limites. Sorte que era só o banheiro, né? E às vezes não é culpa até do cliente, mas é porque ele também não tem noção, né? E se você não impor um limite, já não deixar desde o início avisado, em contrato, que olha... tem uma alteração até tal ponto você pode fazer, porque depois não tem como redesenhar tudo, né? Então eu deixo livre, assim, até essa etapa do CAD, que é o estudo preliminar, ali onde a gente vai testando onde vai ficar cada ambiente, cada mobiliário, né? Aí depois que começa no 3D, aí a gente vai começando a limitar, né, algumas coisas. Você pode mudar, mas até esse ponto. Aí, definido isso, não. Daí, a partir dali, já não muda mais. É só detalhezinho, né? Porque o detalhamento é a parte mais demorada. Que você tem que pegar mobiliário por mobiliário, né? E esmiuçar ele ali. Pra mandar pra detalhamento, pra marceneiro e pra quem... outros fornecedores, né? Que vão fazer. Ou até aí pra tem quem for tocar a obra ali, sei lá. A iluminação, né? Pensa se mudar tudo. E uma coisinha que você muda todo o restante, né? Então, assim, aí eu comecei a aprender a delimitar até onde o cliente podia ir. Aí a coisa começou a andar, né? Mas, assim, no começo foi difícil. Tem uma arquiteta que é amiga minha, que ela falou que a pior coisa... Uma vez a gente tava conversando, ela falou, nossa, a pior coisa que aconteceu foi eu ter fechado um projeto... eu desenhei a primeira versão, o cliente aprovou e ele foi viajar. Ficou 30 dias fora. Ai. Meu Deus, que inferno. Quando voltou, tinha modificação em tudo. Mudou o projeto inteiro. Não, porque eu vi esse banheiro lá e daí aquele interruptor era mais bonito e eu achei que ficou mais legal daquele jeito. Mudou tudo. Isso então... acontece. Isso acontece. Então, eu falei até pra ela, coloca no contrato, ó, não pode viajar 30 dias depois. Porque senão ferrou. Geralmente assim, a gente deixa uma cláusula lá no contrato dizendo que se o cliente quer mudar depois de tudo definido, ele pode, mas ele vai ter que pagar
Aí, referente às mudanças. Porque daí ele sabe, né? Não, eu não posso mais mudar. Não, pode, a casa é sua, né? Se você faz o que quiser. Você faz o que quiser. Mas desde que seja pago para né, pela alteração. Então, isso tem funcionado. Assim, é que não é só mudar a cor da parede, né? Não é só clicar e, opa, mudou. Como diz, né? O combinado não sai caro. Porque daí o cliente já sabe desde o início, né? O que isso pode... vai travar alguma coisa lá na frente ou vai demorar mais, né? Então, não, se eu mudar isso daqui, vai mudar todo o resto. Eu lembro que um dos primeiros clientes, assim, o casal, assim, brigava muito, assim, porque um queria uma coisa e o outro queria outra, né? E daí já tava tudo definido, bancada, espelho, cuba. E o marido foi lá e comprou escondido da esposa, tudo diferente. Caramba! Tudo diferente, tava no projeto, né? Ela me ligou, assim, apavorada, né? Eu falei, deixa ele comprar. Né? Aí ela me passou as informações do que ele tinha comprado, né? As medidas. Aí eu fui lá, fiz um outro projeto com tudo que ele tinha comprado. Aí coloquei a imagem do que era o projeto, né, que eu tinha feito e das coisas que ele tinha comprado. A hora que eu mandei pra eles, assim, ele ficou assim com tanta vergonha, assim. Imagine, cara. Ele ficou totalmente sem graça. Porque ele falou, puxa vida, não é que não dá mesmo? Eu falei, pois é, porque se você mudar uma coisinha aqui, olha o quanto mudou o projeto, né? Que daí o espelho ficou menor, não sei o que, a cuba era praticamente o tamanho da bancada. Então, assim, uma coisa que ele não tinha noção, né? Então, às vezes, você tem que mostrar pro cliente, assim, também o outro lado, né? Você pode até escolher, mas eu vou te mostrar que aquilo realmente não cabe, né? E aí foi que o cliente caiu em si, ele foi lá e trocou tudo. Aí fica a dica, né? Pra casais que contratam um profissional, fique amigo o mais rápido possível do profissional pra ele te contar isso. Mas era muito engraçado, assim, esse casal, porque o tempo inteiro, assim, eles brigavam durante o projeto, que um queria uma coisa, outro queria outra, assim, deixava assim bem tranquilo, assim, não, e né? hoje em dia, ainda que tem muita coisa, as pessoas têm que conhecer, né? Tipo, desde Cuba. É infinito. É muita informação, né? É muita informação e muita quantidade, assim, de produtos. Então, realmente o cliente fica bem maluquinho, né? Então, quando eu vou em alguma loja mostrar alguma coisa pro cliente, eu já deixo definido já algumas coisas já separado. Porque se você deixar, o cliente vai ficar o dia inteiro lá escolhendo. Então, porque, né, ele não vai ter essa noção do que pode e o que não pode, né? Às vezes é bonito, mas não serve pro teu projeto. Isso é uma discussão bem grande que existe, eu acho. E até onde vai o desejo do cliente. Sim. Claro que ele vai escolher o que ele quer, mas até que ponto não vale uma... Ei, mas calma, não vê que vai ficar feio, assim? Vai ficar estranho? É difícil, né? Teve um cliente que ele morava num sobrado, né, num condomínio, e o sobrado dele era o último do condomínio. E a mãe dele tinha lá na casa da chácara um spa de 7 lugares. E ele queria colocar nos fundos do sobrado dele um spa de 7 lugares. Mas assim, era totalmente fechado o sobrado, você não tinha como acessar lá, né? E olha, deu o que fazer pra ele entender. Porque assim, não tinha como o guindaste chegar lá por trás do sobrado, né? Pra colocar o spa. Não tinha como entrar pela frente. O condomínio tinha, assim, um pórtico, assim, gigante. Então, não passava, assim... Não tinha como desmontar e montar um lá dentro. Não tinha um terreno próximo que pudesse acessar com guindaste. Então, assim, aí eu tive que chegar... Até conversei com outro profissional antes, né? Conversei com uma arquiteta. Falei, olha, a situação é assim, assim, preciso de uma ajuda. Ela falou, realmente não dá, né? O caso assim, de construir um spa lá no lugar, não de levar. Aí conversei com ele, né? Mas ele não topou muito, não. Ele queria que colocasse spa lá dentro, né? Mas assim, são coisas que não tem como fazer, né? Aí eu falei pra ele, então realmente eu não consigo te ajudar nesse ponto, porque é uma coisa que não tem como, né? Falei, se você quiser procurar outros profissionais que de repente achem uma outra maneira, fica tranquilo, fica... Mas você já fala com Deus e o mundo. Assim, eu já tinha visto as possibilidades. Isso que era só um orçamento. Mas no orçamento ali eu já fui pensando lá na frente, pepino. Né? Olha, não tem como realmente entrar com spa lá, né? Então, isso tem coisas assim que você tem que pensar antes de fechar o contrato. Quase né? tudo é possível, né? Só um spa de 7 lugares, entrar no sobrado. Que
zero, assim, minúsculo. E no fim, fechou um spa lá, menor que seja? Eu não sei se ele colocou. É bom, se ele colocou, provavelmente não, né? Porque não tinha como. Construiu alguma coisa, provavelmente ele construiu. Mas assim, então às vezes a diferença, né? É do cliente saber que num lugar pode até ter, mas às vezes no espaço que ele tem, não dá. Isso é uma noção muito boa que tem que ter, né? Porque se você fosse fazer um projeto no Sketch, você poderia até colocar, né? É muito simples, né? É muito simples, mas... Tá, mas isso passa na porta? Isso passa na janela? Então tem tudo isso, né? Pra pensar, assim, que apartamento, geralmente, que é muito mais difícil de você... Casa ainda, casa quando tá em construção, você pode ali fazer algumas modificações antes de terminar. Então, por isso que o projeto 3D ajuda muito, né? Porque você já começa a pensar antes de acontecer alguma coisa, né? Sim. E mesmo assim, geralmente acontece alguns perrengues, né? Geralmente acontece. Geralmente. Não tem uma obra que não... Tem algum perrengue tirando esse aí que você lembra? Não, eu acho que os principais foram esses, assim, do cliente brigar na tua frente. Eu tive uma cliente que a filha dela era roqueira, a menina de 12 anos era roqueira. E ela queria que pintasse as paredes de preto e vermelho. Caramba! A mãe falou, pelo amor de Deus, converse com essa menina. Fala que não dá, fala que não tem preto nas paredes do software. E na época tinha uma sócia, assim, que era totalmente zen, né? Ela falou, não, deixa que eu converso com ela. Ela falou, olha, não dá, porque vai ficar cansativo, né? Vai ficar meio sombrio o teu quarto, a gente pode fazer, mas de repente alguns objetos de decoração, né? Aí, resumindo, que o quarto dela ficou lindo, assim. Não ficou preto e vermelho? Não ficou preto e vermelho. A gente fez alguns detalhes em marcenaria em vermelho. E a gente colocou na parede, assim, disco de vinil. Né? Então ficou, assim, bem legal, assim. Aí fizemos um suporte pra guitarra dela, né? Bem mais conceitual. Nossa, ficou, assim, bem... E a menina amou, né? Então, assim, vai do jeito que você conversa com o cliente. Porque às vezes ele olha, assim... Na internet... exatamente. Na internet tem muita coisa, né? Mas que às vezes não é... A gente diz coisas que é só pra mostrar ali, mas que na tua casa você não teria, né? Então, mas foi bem legal, assim, que a menina entendeu, assim... Não, na hora, assim, ela... Não, tudo bem. Não, beleza, tá tranquila. Acharam que ia ser um problemaço. Eles ficaram apavorados, assim... Não, ela não vai querer, né? É que é aí que entra a parte de... Talvez você não aceitar tudo na hora que o cliente fala. Não por preguiça ou por incapacidade. Nada a ver. Mas mais por questão de... Não, vamos ver esse outro ponto aqui. Talvez seja mais interessante. Porque eu acho que vai combinar mais, né? Ou vai combinar mais com os móveis que você quer, com as cores e tal. É bem mais fácil quando o cliente entende, né? Isso vai você conversar com o cliente, né? Porque realmente alguns assim não têm nem noção, não pesquisam, né? Eles te contrataram para realmente pensar naquilo. Então eles não têm noção. Às vezes eles vão lá, olham na internet, lá, olha, eu quero fazer isso. Uma breve noção. Sabe? Daí tem que explicar, olha, isso não dá, por isso, porque a tua casa é diferente desse que você viu na internet, né? Então, assim, eu gosto de explicar, assim, pro cliente o porquê pode e por que não pode, né? Porque é muito fácil, né? Você vai lá, desenha um 3D, ó, tá aqui, né? Na hora de executar. Não dá certo, viga pra lá, viga pra cá. Pois é, mas puxa, mas fulano fez meu projeto, né? Tá aqui, né? No 3D, aqui me mostrou, né? Como que não dá, né? No 3D eu coloco até um jato dentro da tua casa. Posso colocar o que eu quiser lá, né? Que tudo pode, né? Essa é a parte que tem que ter muito bom senso, né? Tem. Na hora de... É o equilíbrio ali, né? Você pensar já lá na frente, né? Pensar porque quem nunca ouviu uma história dessa aí, tipo de... coloquei no apartamento uma cuba, uma mesa muito grande, putz, daí tem que içar o negócio. E até agora você me falou que nunca aconteceu, mas assim, aconteceu outro fato, assim, no começo também, que a cliente contratou, era o marido da empregada, que ele tinha como bico ser pedreiro, né? E eu falei, olha, às vezes não dá muito certo, né? Porque tem que seguir o projeto. Ai, não, mas ele tá precisando de uma força. Então, tudo bem. Aí ele começou a colocar lá e a gente, né, tinha tudo detalhadinho, né, minuciosamente, assim, às vezes até atrás do revestimento tinha esse é o número 1, esse é o número 2, esse vai aqui, esse vai aqui pra paginação, né. Aí deixamos o projeto lá, que era a cozinha e banheiro que ele tava fazendo ao mesmo tempo, né. Aí a gente virou as costas, eu e minha sócia, a gente escutou que ele falou assim, eu não vou fazer o que elas estão mandando.
Daí a gente se olhou assim, acho que não vai. Talvez dê acho que algum não vai dar probleminha. certo, né? Aí a gente voltou, né? Daí a minha sócia falou, eu não entendi o que você falou. Daí ele falou, eu não tenho tempo pra olhar projeto. Eu venho aqui, coloco o revestimento e pronto. Eu falei, ai meu Deus, isso vai dar um problema, né? Aí tive que avisar a cliente, olha, aconteceu isso, mas você contratou realmente a gente para que acontecesse, né? Mas quem estava acompanhando o pedreiro era o cliente, né? Porque ele era engenheiro, então ele estava acompanhando. Mas daí, a partir dali, o que aconteceu? Ele colocou o revestimento da cozinha no banheiro, do banheiro na cozinha. Caramba! Se tivesse errado a paginação, tudo bem, mas trocar até o revestimento. Aí assim, ele tinha colocado metade de cada um, né? Aí a gente chamou ele e falou, olha, já que você não quis, né, seguir o projeto, então agora você vai tirar delicadamente, um por um, sem quebrar, e vai fazer o que é certo. E se quebrar, vai sair do teu bolso, porque você sabia que tinha um projeto, né? Aí ele foi, tirou um por um, não quebrou, não sei como. Muita fé. Assim foi, acho que quando a gente falou que ele ia pagar, daí ele pensou bem, assim, mas aí ele tirou e daí realmente colocou tudo certinho. Mas foi, assim, um aprendizado, assim, pra gente, porque no começo, realmente, a gente percebia, assim, como a gente era mulher, né, tinha pedreiro que não... Isso é difícil, né? Eu já perguntei para outras pessoas, ser mulher nesse meio... por mais que eu acho que a grande parte, a maioria é mulher, né? Se eu não me engano. Mas ainda assim deve ser bem mais complicado, né? Tem uns assim que não escutam realmente o que você fala. Então, tem uma amiga que até fala, você tem que se impor. Você não pode ser assim muito delicada com eles, né? Daí até umas colegas falam, não, deixa que eu vou na obra. Você não tem perfil pra ir na obra. Até isso. Então, assim, por isso que eu acho que eu nunca gostei muito de ir na obra, né? Até na própria obra lá da minha casa, assim, eu ia, mas, né, não palpitava, assim, muito, né? Quando eu palpitava, o engenheiro ficava de cabelo em pé, né? Mas é complicado. É porque, graças a Deus, eu acho que tá passando um pouco essa... Vai demorar, né? Bastante, mas vai passando essa fase, assim, né? Eu percebi, assim, que ao longo dos anos, assim, melhorou muito. Melhorou muito, assim. É questão realmente de você se impor. Não é você ser grossa, mas você se impor e mostrar que realmente você entende daquilo. E cada um no seu quadrado, né? Se o cliente contratou você pra fazer um projeto e dizer como é que tem que ser, ele não contratou a outra pessoa, seja homem ou mulher, pra ir lá e dizer que é de outro jeito, e né? assim, a questão é você aprender também com outros profissionais, né? Então, não adianta você ir lá com arrogância, não, eu fiz isso e você tem que fazer e pronto. Não, vai, conversa, pergunta por que tá fazendo assim, ou por que ele acha que tem que mudar, né? Porque às vezes realmente tem coisas que você faz no projeto, mas que não são executáveis. Né? Que chega lá, tem que dar uma mudada. Então você tem que ser maleável também pra aprender, né? Nem todo mundo acerta a todo momento, né? Então assim, você tá sempre aprendendo e daí você sabe que aquilo já não deu certo. Não, então no próximo já não vou fazer desse jeito, já vou fazer diferente. Então também vai da pessoa, assim, ter essa noção, né? Que nem tudo que ela faz tá certo, né? E assim, às vezes eu vejo que muito profissional não bate o pé e quer daquele jeito, e acaba brigando, assim, dispondo com os profissionais ali que estão trabalhando na obra. É difícil isso, né? Aí é difícil, né? Então, assim, tem que ter muita paciência, assim. Tem que ter muita paciência. E o bom é que o projeto é um resguardo muito grande, né? Quanto mais detalhe tem, maior detalhamento, mais fácil de não dar nada errado, né? E assim, naquela coisa, não vai acontecer nada de diferente na obra, ou que não executou. Não, na minha casa tem várias coisas, assim, que eu mesmo acompanhei. E daí, no final, a gente teve que mudar, né? Que o engenheiro chamou e falou, olha, isso aqui aconteceu isso, que a gente não esperava, vou ter que mudar. Não, tudo bem, então vamos desenhar de novo, vamos ver o que pode, o que não pode, o que a gente pode fazer, né, pra mudar. Mas o que pode acontecer, assim, nesse caso aí, por exemplo? Igual, no meu banheiro lá, até então a gente ia fazer uma cuba esculpida. Aí no final a gente mudou e daí colocou uma cuba de apoio. Aí mudou a altura. Aí como tinha, assim, uma prateleirinha que corria em cima da bacia sanitária, quando a gente mudou para outra cuba, ele baixou. Ficou desalinhado ali. Aí nisso, ele ia passar por cima da bacia sanitária. Não tinha como, né? Aí o engenheiro me chamou, olha, aconteceu isso, daí não vai dar para fazer, né? Eu falei, não dá. A gente faz o recorte em volta, passa só em cima, na bacia sanitária, e ali onde ele tá embutido, a gente recorta.
Daí ele falou, puxa vida, é verdade, né? Que bom que você veio opinar. Então, pronto, resolvido, né? Daí teve uma que falou, nossa, mas assim, tão rápido resolveu. Cara, como é que você não pensou nisso? Mas é que às vezes, assim, a pessoa não se liga em algumas coisas, assim, né? Não, e você já tem a concepção do projeto, às vezes, na tua cabeça, né? Eu já tinha, assim, né, o que ia funcionar, o que não. Quando ele falou que teve que mudar ali, então eu falei, não, vamos achar uma outra solução, né? Alguma coisa tem pra fazer, né? Então, vamos sentar, vamos pensar ali, né? E a gente ficou ali uma meia hora ali conversando e pronto, resolveu. Então, assim, tudo tem solução, né? Então, vai da pessoa ir atrás e pesquisar, né? E às vezes eu vejo que tem profissionais que desesperam. Não, porque o cliente falou que deu errado. Calma, né? Senta, pesquisa, conversa com outros profissionais da área, vê se já aconteceu, como que resolveu, né? Então, isso até eu acho legal de alguns grupos que a gente tem, assim, da área. Que a gente vai conversando, assim, vai trocando informação com o outro. Olha, meu cliente tá acontecendo isso, com alguém já aconteceu. Então, assim, muita gente, né, vai trocando informações ali, aí serve pra você também, né? Então, só não dá jeito pra morte, né? Ir pra espada e 7 lugares. Esse não dá jeito. Não sei se ele deu, né? Como ele colocou, não sei. E em relação a dar curso, essas coisas, você ainda faz isso? Ou... Eu faço aleatoriamente, né? Por causa da faculdade, assim, toma mais tempo. Então, eu tive que diminuir o ritmo ali, então... É por isso que eu perguntei, porque casar trabalho, né? Tipo, o dia a dia ali de desenhar. Né? Casa, cachorro, marido, então... que é o maior trabalho ainda. Faculdade e ainda dar curso é complicado. E ainda tem os projetos, né? Que vão ocorrendo aí paralelamente. Então, às vezes é meio complicado, né? Mas, tipo, o projeto particular, assim, aí você consegue dar um curso, assim, uma orientação pra 3D. Ultimamente eu tenho voltado mais para consultorias, assim, de projetos interiores, né? Porque é mais rápido, aí eu consigo acompanhar do que ficar indo na obra, porque daí isso já... Consultoria é fazer o 3D ou é dar opiniões? Eu faço, tem gente que não faz. Mas eu faço assim sem ficar fazendo detalhamento pro cliente. É para ele ter uma noção de como vai ficar. Mas eu já especifico ali no contrato que eu não vou fazer o detalhamento. Então é para ele ter noção de como vai ficar aquele mobiliário ali. Geralmente assim, o cliente quer trocar papel de parede, quer trocar só um mobiliário, né? Então é essa noção assim para ele. Ah, legal. Então assim, é uma coisa assim mais rápida, né? Isso para cliente final mesmo. Para cliente final. E é legal que daí eu tenho parceria com as lojas, então eu já indico, fulano, a minha cliente vai te procurar, ela já tem praticamente o projeto pronto, né? Então, você dá uma assessoria para ela, agora na parte de imobiliário. Então, assim, já fica mais fácil até para quem vai atender, né? Mas para fazer essa consultoria, você tem que fazer medição, coisa assim? Ou o cliente normalmente já tem o projeto? O cliente me manda as fotos e o cliente mesmo tira as medidas. Ah, entendi. Só que pelas fotos, eu bato o olho, eu já sei que tem tanto por tanto, tem tanto por tanto. Daí todo mundo fala, mas como é que você consegue isso? Eu também ia perguntar isso agora. Como é que você consegue? Como é que você consegue isso? Poxa, mas se tem uma cama ali de solteiro naquela parede... Aí tem já a porta. Quer dizer, eu sei que a cama de solteiro tem tanto, mas a porta tem tanto. Então, assim, eu já tenho uma noção, assim, do espaço. Você já tem as medidas padrão na tua cabeça. Na minha cabeça. Então, assim, mas aqui tem a cama, daí tem já a janela do lado. Então, assim, eu já vou meio que calculando aquilo. E quando o cliente me passa a medida, eu já sei se aquilo tá certo ou não. Então, facilita que não preciso ir até lá, né? E se torna mais rápido, né? Então, agiliza, assim, nesse processo. Mas e, por exemplo, não sei se é assim que você trabalha, mas vamos imaginar, o cliente quer mudar papel de parede, que nem você comentou. Aí você desenha toda a sala da pessoa pra colocar o papel de baseado parede. Nas fotos, você vai desenhar eu vou aquilo lá o mais real ali, possível. O mais real possível, pra ele ter noção de como vai ficar. Aí eu já indico, né, pra fornecedores que eu tenho parceria... Olha, fulano quer esse papel de parede. Então, já coloco já no projeto ali, para ele ter uma noção ali. Aí o cliente já sai com aquilo pronto, né? Então, já vai atrás da pessoa para comprar aquilo que ele quer. Então, se torna mais fácil. Nesse caso, é bem mais fácil, né? Esse projeto que você desenha é um projeto em si? Isso? Porque ele é executável, vamos dizer assim? Sim, é executável. É que geralmente, assim, o cliente não quer mudar o mobiliário sob medida. São mobiliários soltos dentro do ambiente, então são detalhes, mais pontos específicos, assim. Então dá pra fazer.
né? Então, isso que é legal. Então, eu não vou cobrar um projeto inteiro do cliente se ele quer só mudar um papel de parede ou só um tapete, né? Então, isso que é legal. Faz sentido, né? Porque daí te toma menos tempo, né? Te toma menos tempo, você tem prática nisso e o cliente consegue ter uma visão muito boa do que vai se tornar aquilo, né? Porque às vezes ele pode olhar o 3D daquilo e você muda uma coisa ou muda outra. Dá uma olhada, sei lá. Eu contrato o projeto pra você dar uma mexida. E dá uma mudança tão grande que o cliente não imaginava, né? Que podia... Aconteceu um outro caso assim, semelhante, que é uma clínica de estética. O imóvel alugado e ela não queria fazer grandes modificações, né? Então eu fiz da mesma maneira. Fiz uma consultoria para ela e como eu conhecia o consultório, ela me mandou as fotos. Então eu fiz também o projeto 3D ali e fui mudando algumas coisas específicas assim. E quando ela viu também, ela ficou assim, nossa, como que, né, com pontos específicos assim e com pouco gasto, consegue dar outra vida pro ambiente. Então assim, eu não preciso cobrar do cliente um projeto inteirinho, sendo que ele não vai executar tudo aquilo, né? Seria assim meio que sacanagem com o cliente, né? Cobrar por uma coisa que ele não vai fazer. Não, mas eu acho que isso é até um atrativo, né, para os clientes, porque você paga não um projeto completo, né? Não todos os detalhamentos. Uma consultoria, né? Então se torna mais rápido, mais acessível para o cliente. Né? Porque quando ele for realmente executar, fazer tudo do zero, ele vai lembrar de você porque você fez aquele projeto, aquela consultoria. Então, você acaba formando um vínculo com o cliente, né? Faz tempo que você faz isso? De consultoria, assim? Eu comecei na pandemia. Porque é um serviço diferente, né? Eu não conhecia, na verdade. Por isso que eu tô enchendo de perguntas. Porque normalmente é um projeto, né? Normalmente é um projeto. Projeto. Ou você faz o projeto inteiro ou não faz pra você, né? Tem gente que faz assim. Mas eu acho que dá pra você abrir algumas exceções. E isso aconteceu na pandemia, né? Porque você não podia ir até o cliente, né? Era tudo no mundo online. Então o cliente mandava as fotos, né, tirava as medidas ali, a gente ia fazendo tudo, conversando online, né, tirando as dúvidas. Não, isso é um modelo de negócio, né? Isso que é você tem legal. que ir abrindo, né, caminhos, né? E você acha que isso ajudou você a conquistar novos clientes, essa forma de trabalho? Porque eu considero uma inovação isso que você está fazendo. Eu acho que você tem que abrir outras maneiras do cliente fazer projeto, né? Então, eu achei muito bacana isso, porque é um outro perfil de cliente, né? Não é um cliente que quer fazer um projeto inteiro. Ele não vai pegar uma casa do zero para fazer uma consultoria, né? São algumas coisas que ele quer mudar para deixar diferente, né? O ambiente dele, que você pode atender, né? Então, se torna mais acessível para aquele cliente naquele momento. Isso não quer dizer que ele nunca vai fazer um projeto completo com você. Não, mas naquele momento, ele podia gastar X. Então, vamos fazer consultoria, que já vai resolver o problema dele, né? E ajuda bastante, né? Pro cliente, imagina. Mas realmente isso começou na pandemia. Vários profissionais começaram ter essa consultoria na pandemia. Porque isso é uma flexibilização muito grande, né? Sim. Não que você tá diminuindo o teu cliente, mas você tá aumentando muito o público, né? Sim, eu imagino. Sim. Porque daí eu acho que atinge uma grande parte das pessoas que não conseguem pagar não tô falando que o projeto é gigante, absurdamente caro, mas o projeto com certeza é mais caro que a consultoria, né? Sim, então, você atinge o público porque não tem por que você cobrar uma coisa que o cliente não vai executar, não precisa daquilo naquele momento, né? Não que ele não possa mudar mais tarde, né? Foi o caso dessa clínica que, como era alugada, ela não queria investir. Mas ela vai comprar a clínica dela depois e vai fazer um projeto do começo, né? Então, são situações assim que você tem que saber selecionar ali e conduzir como que você vai fazer da melhor maneira, né? Então, isso foi muito legal. E você, desde sempre, imaginou que você ia ser viciada em tecnologia, assim, em 3D? Quando você entrou no curso? Sempre. Eu sempre gostei dessa área de tecnologia, né? Eu sou aquela pessoa, assim, que vem as tias, assim... Sabe que você pode dar uma olhadinha no meu celular? O que tá acontecendo? A minha sogra fala, você tem que começar a cobrar. Eles fazem pra você. Ai, que legal. Eles pedem pra você mexer no celular. Olha, meu celular tá acontecendo isso, aquilo. Será que você não pode dar um jeitinho? Ou meu computador eu mesmo mexo. Não, isso é legal. Eu sou aquela que instala, desinstala, limpa, né? Porque eu vou fuçando, assim, vou no YouTube lá e aprendo. Mas fica mais fácil, né? Porque às vezes acontecia muito, assim, de dar muito problema no meu computador por causa desses programas, que eles são bem pesados, assim, né?
E daí toda hora tinha que chamar alguém. Então eu só chamo quando é pra coisas específicas, assim, que realmente eu não vou dar conta. Ou não tenho tempo, ou não assim, sabe não, realmente fazer. isso eu não vou testar, não vou fazer. Mas se não, de resto, assim, eu vou fazendo do meu jeito, vou lá no YouTube, aprendo como faz isso, tá, instalo aquilo e pronto. E tá resolvido. E tá resolvido, porque às vezes não podia ficar esperando, né? Porque meu trabalho depende totalmente do computador. Sim. Né? Então eu não... Ficou sem computador, ferrou. Então às vezes assim, eu não tinha aquele tempo de ficar 2 dias sem computador. Nossa, daí eu fico louca, né? Porque eu não trabalho, Deus né? o livre. Então não tem como. E você faz render também, ou não? Já fiz, mas agora eu não faço mais. Eu até fazia no começo, não era nem os programas que a gente tem agora, né? No início, que era o Kirkteia, né? Como que funciona o render? É o 3D que vira o render? Que vira o render, mas você tem que editar lá, material por material, né? Para aquilo, quando você coloca no programa do render, ele entender que aquilo, por exemplo, é um vidro. Então ele tem que entender que aquilo é um vidro, não simplesmente você colocar lá, apertar um botão e renderizou, né? Então é trabalhoso. É demorado, então... Mas quem faz isso quando... Porque hoje em dia tem muita gente que faz só render, né? Eu conheço muito arquiteto, assim, que só trabalha com isso. Mas então ele não recebe... Ele recebe o arquivo normal do sketch que ali. Você fez ali no SketchUp, manda, né? E fala, olha, aqui eu quero que tenha uma cara de um metal gold em rosé. Aqui eu quero que seja um metal dourado. Aqui é inox. Então, você tem que passar todo como se fosse o detalhamento, né? Pra pessoa entender o que você quer passar pro cliente. Né? É bem complexo pra passar isso também, pelo jeito. É pra jeito, passar também, porque se ele não entender realmente o que você quer... Vai ficar diferente. O render chega lá pro cliente é uma coisa totalmente que você... E já aconteceu, né? De ter que corrigir, falar, olha, isso não é o que eu quis passar pro cliente. Então, isso tá com uma cor diferente. Então, né, a pessoa tem que mudar, tem que ajustar. Mas isso são ajustes que a gente vai fazendo, né? Porque senão chega lá no cliente, puxa, mas o cliente viu aquilo e daí não era o que você mostrou no projeto. Então é uma coisa assim meio delicada, né? Mas conversando com a pessoa, assim, geralmente, né? Eu dou todo o detalhamento, assim, e a pessoa faz, né? Fica mais fácil, Fica mais fácil, né? E hoje em dia tem gente que só vive disso, de fazer o render, né? Porque o render é o render que é super demorado pra fazer, né? Por isso que até às vezes eu não faço, porque daí eu não posso trabalhar em outras coisas. Que daí você tem que deixar o computador Você mata um computador pra... Só pra renderizar, né? Então, deixa o computador, faça o detalhamento, faça o projeto, e outra pessoa, enquanto isso, vai fazendo o render. Então, isso vai otimizando o tempo, né? Mas isso eu aprendi, assim, com duras penas, assim, porque eu queria fazer tudo, né? Queria entregar o banheiro do cara com 7 modificações, queria fazer render em todos. Tudo, e cuidar da parte financeira e do marketing, né? E não dá, né? E isso eu aprendi que você é uma empresa, né? Você não faz só projetos. Então você tem que saber lidar com a parte financeira, você tem que saber lidar com o marketing da empresa. Mas assim, demorou pra entender isso. E eu ainda estou no processo, assim, de deixar tudo zeradinho, assim, na empresa. Não é fácil, porque você quer abraçar o mundo, né? Mas você sozinho não consegue. Você tem dificuldade pra delegar as coisas? Tenho bastante. Eu sou muito perfeccionista. Jogando na roda aqui. Jogando na fogueira agora. Mas é difícil, né? Porque às vezes você quer um negócio de um jeito. Eu já tive, assim, projetos que eu passei pra uma pessoa e a pessoa me entregou, eu tive que refazer tudo de novo. Tá ótimo. Tá perfeito. Nossa, muito pessoa, bom. Mas pagou, bloqueou. Olha, meu Deus do céu, não era isso que eu queria. É difícil. Assim, é difícil, né? Porque você tem que estar bem alinhada com a outra pessoa pra ela entender o que você quer. Então, às vezes é difícil, assim. E criatividade é um negócio difícil de transmitir, né? Porque eu posso falar como eu quero o meu banheiro, por exemplo. Você entende não vai entender de outro, mas você vai montando outra imagem na tua cabeça, né? E também tem assim, cada profissional tem uma linha de trabalho, né? Então, nem todo mundo vai trabalhar da mesma forma. Ou a gente fala de criar as pranchas, né? Que é o detalhamento. Da mesma forma, exatamente como você faz. Então, vai de você ir treinando também quem tá com você, né? Hoje eu tenho, assim, alguns profissionais que trabalham em parceria. Então, quando eu não dou conta, eu passo para essas pessoas, mas elas já sabem como é o meu trabalho, né? Então, já sabem como eu vou querer aquele detalhamento, aquele projeto. E às vezes facilita, porque enquanto isso você pode estar pegando outros projetos para fazer, né? E otimizar o tempo, né? Sim. Nem sempre aquele gasto que você vai ter com aquela pessoa é um prejuízo. Não, vai abrir portas para você ter mais clientes.
É que o pessoal normalmente pensa em dinheiro, né? Tipo, não, mas calma, entrou um projeto e se eu gastar metade do valor pra pegar uma pessoa pra fazer essa parte, é prejuízo. Não, porque você tem tempo, você que tem tempo. Que o tempo normalmente o pessoal não contabiliza, né? Então nesse tempo você pode estar pegando outro projeto e outro, e as coisas acontecem, né? Mas assim, demorou pra eu entender, eu tive que fazer um curso específico pra isso. Você fez um curso? Fiz um curso. De 2 anos, assim. Um MBA ou não? Quase virou um MBA. Assim, um acompanhamento com uma arquiteta também. Era uma arquiteta famosa, tinha uns cursos aí que falava sobre escritórios lucrativos, né? Aí que eu comecei a entender que eu era uma empresa, né? Que não era só uma designer que fazia um projeto. Então, você tem que entender que tem um outro lado também que você tem que prestar atenção. Senão, aquilo não vai gerar lucro, né? Foi daí que eu entendi que eu não podia fazer modificações, certo? É que no começo é sempre muito difícil, né? Eu acho. Porque você quer fazer tudo para todos os clientes você e quer cuidar de tudo. Não, esse eu vou pegar, ou às vezes vou pegar só para ter portfólio, né? Só para ter as imagens e, né? E mostrar que eu tenho um cliente. Mas se você não aprender esse lado do marketing, né, do financeiro, a tua empresa não vai pra frente. Vai ficando sempre Você vai manca, sempre ficar né? atendendo 1, 2 clientes, e aquilo não vai girar, né? Não vai acontecer, né? Tem que delegar também, né? Tem que delegar. Eu tenho um amigo que fala, é por isso que goleiro não faz gol. Não, o goleiro tá lá pra defender. Ele é especialista naquilo. Então, se você é especialista em marketing, aí tudo bem, aí você faz o marketing. Mas se não, tenta terceirizar ou, sei lá, delegar o máximo. Naquele momento eu não dou conta. Eu passo pra um colega, né? Porque é uma troca. Às vezes ele vai lembrar também, não vai dar conta. Então, às vezes tem gente que fala, nossa, mas você vai dar pra, né, outra pessoa fazer? Mas assim, se eu não dou conta, é uma forma de eu criar vínculo tanto com o cliente quanto com os parceiros, né? Então, eu delego para outra pessoa, eu indico, olha, nesse momento eu não posso, mas tem fulano que pode fazer para você. Isso é muito... Tem que ter muita inteligência emocional para fazer isso, né? Porque se você dizer, não, eu não posso, mas também não indica ninguém pro cliente. O cliente nunca mais vai lembrar de você, porque ele não fez com ninguém no teu vínculo, nenhum parceiro teu, né? E eu gosto muito de fazer parcerias, assim, né? Com vários fornecedores, então eu tô sempre postando o serviço dos fornecedores, porque eu acho que é uma maneira de todo mundo crescer, né? Então, eu tô participando da mostra Curitiba de Arquitetura e Design no Shopping Cristal, né? Então, começou no dia 13 de maio e vai agora até domingo, né? Ah, legal. Então, assim, eu vou postando coisas dos fornecedores que tem produtos lá, então é uma forma de todo mundo crescer, né? Então, todo mundo cresce junto, né? Todo mundo ganha, né? Da mesma forma, se dá um problema num cliente, todo mundo tem que resolver junto, todo mundo, é uma parceria, né? É por isso que é parceria. E eu vejo, assim, que os fornecedores também me indicam ou postam alguma coisa, né? Eu vi essa semana um fornecedor postou um projeto meu aleatório lá, né? Olha, indico a fulana. Então, isso é legal. Você vai criando, assim, essa parceria, né? Com as pessoas. Aí o mercado é bom, que daí todo mundo cresce ao mesmo tempo, se ajuda... É bom pra todo mundo. Um cresce aqui e é uma bola de neve, né? Todo mundo cresce junto, né? Então, isso eu acho legal, assim, de ter parceria, assim. Eu não tenho essa coisa, não, aquilo concorrente, né? Não vou indicar, assim, né? Pisando em ovos. Não, eu sou, assim, nesse ponto, sim, eu sou até bem flexível, assim. Eu não tenho, assim, tudo meu, né? O cliente é meu. Não, se aquele momento eu não posso atender, tem outra pessoa que vai, né? É o que aconteceu até ao inverso. Né, colegas que me indicaram, porque naquele momento não podiam atender, e eu atendi. Então, aí... Não é bom, né? Porque daí você acaba passando o projeto pra uma pessoa que você confia, você sabe que vai conseguir atender tão bem quanto você atenderia, e o cliente fica bem respaldado, né? Sim. Porque é muito ruim quando você procura ajuda, sei lá, e não dá. Não tem solução, mas você sabe que tem solução. Mas né? não. Bota uma pedra ali em cima e acabou. É ruim isso, né? E o legal, assim, da área é que todo mundo se ajuda, né? Tem um grupinho, assim, que tá sempre se ajudando. Olha, aconteceu isso na minha obra. O que você acha? O que dá pra fazer, né? Ou se você não tem nada aí dos seus arquivos que possa me ajudar, que possa estudar.
Então, assim, é bem bacana, né? Então, tudo que eu aprendo dos cursos, né? Vou passando para outras pessoas, né? Olha, você faz assim, faz isso, aprendi isso. Então, é uma troca, né? Todo mundo vai crescendo. Perfeito. Então, Marisa, foi muito bom ter conversado com você. A gente conversou um tempão já. Foi muito bom mesmo conhecer a tua experiência, saber o que você faz, como você trabalha. Agradeço, né, você ter aceitado participar aqui. E eu falo também pro pessoal que acabou de aparecer aqui de novo, as redes sociais da Marisa. Fiquem... procurem esse projeto, alguns projetos que a gente falou aqui, não sei se tem lá, talvez pra ver se vai aparecer algum projeto com uns discos de vinil, ou se ela tá mentindo, esse negócio do spa de 7 lugares, ela fez isso, ver se não tá lá no meio. Não tá lá no meio, né? Mas é isso, muito obrigado por ter aceitado participar, e fechou. Obrigada. Pessoal, obrigado por terem ficado até o final. Quem ficou aí, quem não ficou, espero que fique nos outros podcasts, mas esse aqui foi muito interessante. E é isso aí. Sigam a gente nas redes sociais, nas outras redes sociais que a gente tem também, não só no YouTube, mas Spotify, Instagram e todo o resto. E é isso aí, até mais.